Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre outras formas de representação da paisagem. Na semana anterior, nós falamos sobre os tipos de visões. Vertical, né? Falamos da visão oblíqua e da visão frontal, né? Falamos que a visão frontal é a visão de frente, que ela é chamada também de visão horizontal. Falamos da visão oblíqua, que é a visão vista de cima e do lado. E falamos da visão vertical, né? Que é a visão aérea, a visão de cima. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre os mapas. Olha lá. Os mapas são a mais antiga representação do pensamento geográfico. Então, os mapas, tem mapa há muito tempo. Só que iguais os mapas que temos hoje? Não. Registros mostram que eles existiam na Grécia Antiga e no Império Romano, entre outras civilizações da antiguidade. Lembra lá nas primeiras cidades, né? Quando nós estudamos sobre as primeiras cidades na aula de história, na Grécia Antiga, a Grécia era uma das primeiras cidades, né? Então, os mapas já existiam lá no Império Romano. Os primeiros mapas eram feitos de madeira, esculpidos ou pintados, ou desenhados sobre a pele de animais. Então, o mapa ele era esculpido na madeira, não era um mapa prontinho de papel, né, bonito igual nós temos hoje em dia, não, tá bom? Suas funções incluíam conhecer as áreas dominadas e as possibilidades de amplificação das fronteiras, demarcar territórios de caça e representar a visão do mundo que esses povos tinham. Então, os mapas, inclusive, serviam para demarcar território. Daqui até aqui é minha terra, né? É terra da Grécia. Daqui até lá é terra de outras pessoas, de outro país. Então, olha só, uma representação aí como era um mapa antigamente, né? Bem diferente dos mapas, né, que conhecemos hoje em dia. Mas os mapas antigamente eram um privilégio para poucas pessoas, né? Igual eu falei, eles eram esculpidos em madeiras, né? Mas quem tinha? Os ricos, os papas, né, os reis e nobres e os navegadores de expedições marítimas, né? Que sempre estavam fazendo expedições pelo mar. Então, eles precisavam realmente ter mapas, né? E as pessoas, né, mais nobres da sociedade que tinham. O ser humano começou a ter acesso ao mapa como representação há pelo menos 4.500 anos. O mapa mais antigo que se tem notícia foi feito aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. Este AC aqui, significa antes de Cristo. Em uma superfície de placa de argila que foi feito esse mapa. Esse mapa era conhecido como Gassur. Que nome estranho é este nome mesmo, que foi conhecido este primeiro mapa. E ele foi encontrado lá na região onde hoje é o Iraque. Olha aqui uma imagem do mapa Gassur. Olha aí, né, esculpido na argila. Mapa mais antigo que se conhece. Foi encontrado na Babilônia, atual Iraque, né, onde hoje é o Iraque. Lá, voltando lá na aula de história, Babilônia também, uma das primeiras cidades, né? Na data de 2.500 a.C., feito sobre um tablete de argila cozida. O nome Gassur é uma referência às antigas ruínas de uma antiga cidade que chamava Gassur, que existiu na região onde foi encontrado o mapa. Aí agora, nós vamos falar sobre outras representações. Nós falamos do mapa, agora nós vamos falar do croquis. Ah, professora, eu já ouvi falar de croquis de roupa que a costureira faz. É uma representação? Sim, só que é uma representação, né, a nível de manequim, a nível de roupa. E aqui nós estamos falando de representação de paisagens. Mas o croquis da costureira é um tipo de desenho, sim, né, para ela fazer a roupa. O croquis é outra forma de representar uma paisagem. É um tipo de desenho sem muitos detalhes e sem se preocupar com a proporção exata, mas sim com a forma geral da paisagem que quer ser retratada. Então, o croquis não tem muito detalhe, não. Não é cheio de árvores, pode ter uma ou duas árvores para representar que aquele local tem árvore, tá bom? Pode ter poucas casas, umas 3 casas para representar que ali é um lugar de habitação, de moradia. Lembra da aula anterior sobre visão oblíqua? A visão oblíqua é uma ótima representação de croquis. Por quê? Porque a visão oblíqua é de cima e de lado, né? Então, é bom para representar os croquis. Olha aqui para você ver. Este aí é o croquis, olha, de uma praia. Porque não tem muitos detalhes. Olha, o mar, a areia, as pessoas, né? Aqui o asfalto
o, os prédios, as montanhas. Não tá muito detalhado, né? Mas dá para você entender que é a imagem de uma praia. Aí um outro croquis de uma cidade urbana, né? De uma área urbana. Então tem a avenida, tem a faixa de pedestre, os prédios, algumas árvores, né? Parecendo uma alameda. O que é uma alameda? Uma avenida arborizada, mas não tá cheio de detalhes, né? Aqui o croquis, né? Esse artista é um artista famoso que ele costuma desenhar croquis nas roupas das pessoas, né? Sobre a paisagem do local. Então, por exemplo, essa moça aí deve ter representado, deve ter escolhido esta imagem aqui e ele desenhou na saia dela, olha para você ver. Que legal. Quem usa croquis? Gente, que profissionais que usam croquis? Né? Paisagistas, arquitetos, geógrafos, engenheiros. Para quê? Para planejar e orientar o seu trabalho, né? Eles usam o croquis. Vamos arrumar aqui esse E, que está com letra maiúscula, que não é lugar de letra maiúscula. Vamos ao próximo. Aí, o croquis, né? Da Pampulha, olha aqui. Não tá com muitos detalhes, mas dá pra gente ver, né? Que é a igrejinha da Pampulha. Aqui, ó. Né? Casa do baile. E outra maneira de representar a paisagem, então nós vimos os mapas, né? Nós vimos os croquis e nós vimos a planta. Ah, eu preciso ver a planta deste apartamento antes de comprar o apartamento. Por quê? Através da planta do apartamento eu vou saber as medidas, né? Do quarto de solteiro, do quarto de casal, a medida da sala, o que tem na área de serviço, né? Se tem área de tanque, de lavatório, o que tem. Então a planta é uma outra maneira de representação. O mercado da construção civil tem passado por uma evolução significativa, impulsionada por diversos fatores, como o crescente avanço tecnológico. Por que eu coloquei aqui a construção civil? Que a construção civil que usa muito, né, planta, trabalha muito com planta, com esse tipo de representação, né? Quando vai apresentar um projeto, né, para os compradores de uma casa, seja um apartamento, de uma loja. O uso de ferramentas computacionais, ou seja, no computador em larga escala, transformou a maneira de projetar com o aperfeiçoamento da concepção do projeto, o refinamento da análise da estrutura e a criação de um novo padrão de representação gráfica do projeto. Então, através da planta no computador, né, as pessoas conseguem ver aquele projeto, né, de forma mais detalhada, com a representação, por exemplo, da metragem, né, daquele local que ela precisa. Olha aqui, um exemplo de uma planta. Aqui está falando, né, que é a lateral direita do local, aqui a frente, aqui, né, os fundos. Então, aqui está desenhado o quarto, um banheiro, um outro quarto, a sala, a cozinha, né? Aí está a representação de uma planta, né? Parece ser de um apartamento. Olha aqui a planta de um quarto, né? Aqui, de um quarto de solteiro. Tem aqui a cama, né? Aqui parece um criado mudo. Um móvel aqui, né? Para pôr televisão, computador. E aqui o armário, né? O guarda-roupa. Aí é uma planta de um quarto. E aí o resumo da aula. O conteúdo está nas páginas 85 a 91. Aqui, ó. Começa aqui, ó. Sobre foto aérea e planta. Na página 86, você vai fazer este para casa, antes de seguir. Olha aqui, é uma foto aérea do Parque de Ibirapuera, lá em São Paulo. Então, o que está fazendo? Observe e seguir a planta do Parque do Ibirapuera e, a partir da leitura da foto anterior, complete as informações da legenda. Então, aqui está o parque. Aí na página 87, você vai completar a legenda aqui. O que você acha que está representado de marrom? O quadrinho verde, né? O laranja já colocou aqui que é as galerias. E o quadrinho azul, né? O que você acha que está representado aqui? Tá facinho. Mas na próxima aula nós vamos corrigir. Na questão 11 está assim. Procure imagens da sua escola, do seu bairro ou da sua cidade. Então, ou imagens da sua escola, do seu bairro ou da sua cidade, em que as paisagens sejam representadas com foto aérea, né, de cima. Você vai colar aqui e ilustrar no caderno a planta e a legenda. Então, você vai procurar uma imagem de uma foto aérea
colar a imagem aqui. Você vai procurar em revista ou na internet e imprimir. Depois, no seu caderno, você vai fazer a planta dessa imagem, tá bom? Do jeito que você conseguir, tá? Cada um tem uma individualidade, consegue fazer de uma forma. Do jeito que você conseguir. Eu sei que você vai fazer o melhor. Aí aqui na página 88 continua falando dos mapas. E você vai fazer isso aqui, olha. Antes de seguir. Pesquise em sites o mapa do Brasil, o mapa do seu estado e da sua cidade. Aí depois você vai fazer aqui, ó. Cite o nome de um país que se localiza ao lado do Brasil. Aí esses mapas que você pesquisar, não precisa colar no caderno não. Se você quiser pode, mas não é necessário. Você pode olhar o mapa no computador e fazer a atividade, tá bom? Letra B. Cite o nome de um estado que se localiza próximo ao seu, ou seja, um estado próximo a Minas Gerais. E letra C. Aponte 2 cidades próximas à sua escola, né? Na hora que você for procurar lá um mapa sobre a cidade de Belo Horizonte. Aí você vai olhar no mapa 2 cidades próximas à escola. Então, são 3 mapas diferentes. Um mapa sobre o Brasil, um mapa sobre Minas Gerais e um mapa sobre Belo Horizonte, tá bom? 3 mapas. Que a letra A se refere ao mapa do Brasil. A letra B ao mapa de Minas Gerais e a letra C, o mapa de Belo Horizonte, tá bom? Na página 89 fala sobre o croquis, que eu expliquei aí no PowerPoint. E nós vamos ler, olha, o Aprendendo Mais da página 90 e 91. O croquis é muito importante para a geografia, pois ele é um dos recursos que permite a representação simples de características das paisagens. Entretanto, como já foi dito, há outras áreas do conhecimento que também interessam pelo uso do croquis, como arquitetura e paisagismo, né? Tem até aí no PowerPoint que eu coloquei. O paisagista é um profissional cujo trabalho tem grandes efeitos nas paisagens das cidades. Ele pode interferir em praças, ruas e jardins. O paisagismo reúne arte, técnica e muita criatividade para harmonizar os elementos naturais com os elementos humanizados. Já o arquiteto é responsável pelo planejamento e organização do interior e exterior dos espaços ocupados pelo ser humano, principalmente de suas moradias, espaços para o trabalho e para o lazer, como museus, cinemas e teatros. Arquitetos e paisagistas trabalham juntos para criar áreas para o uso de toda a população. Observe o croquis e a paisagem do Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Então, aqui tem o croquis, né, o desenho de como ficaria o Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. E aqui tem a foto, né, atual. De como ficou. Aí na página 91. Agora você fará uma discussão com a turma considerando o croquis e a imagem representada do Aterro do Flamengo. Então, com essa imagem aqui, vamos fazer. Identifique neles a interação entre os elementos naturais com outros elementos criados pela ação humana. Nós podemos perceber aqui que tem árvores, que tem água aqui neste lago, e tem elementos construídos, né? Os prédios, o aterro, né? Número 2. Aponte as semelhanças e diferenças entre croquis e fotografia. Né? Semelhança, porque tenta representar da forma original como está no desenho. E diferença, a fotografia é mais detalhada, né? Dá para ver com mais detalhes as representações daquele local, tá? E aí, aqui no antes de seguir, justifica a necessidade da construção do croquis em uma paisagem. Para quê que eu preciso do croquis, fazer o croquis primeiro para representar uma paisagem? Para eu saber, né, para eu ter uma ideia de como vai ficar aquela paisagem posteriormente, tá bom? Né? É uma representação, uma forma de representação daquele local, para eu ter uma ideia de como vai ficar aquele local, né? Ou se eu quero falar com uma pessoa sobre um determinado local, e aí eu vou desenhar um croquis para ela, se for um ambiente muito grande, um local muito grande, né? No terceiro prédio à esquerda, ele vai estar representado lá, claro que não vai estar com todos os detalhes. E número 14, cite 3 áreas do conhecimento que utilize o croquis, né? Nós podemos dizer arquitetura, o paisagista, né? E, olha aqui quando nós colocamos aqui. E o arquiteto, o paisagista
Tem mais a própria construção, né? Também. E aquela imagem que eu mostrei, porque eu comecei a falar no início para vocês sobre a costureira, só que aí é croquis de modelos de roupa, tá bom? Então, o resumo dessa aula. Olha aí, o conteúdo nas páginas 85 a 91. Você vai fazer estes para casas, 86, 87 e 88. E nós lemos, né? Eu aprendendo mais as páginas 90 e 91. Tá bom? Essa foi a nossa aula de geografia, tá? Deus abençoe vocês. Vou colocar aqui, ó, atividades, que é atividades que vocês vão fazer pra gente corrigir depois, no lugar de para casa, tá bom? Então, até a próxima. Tchau!